Como as províncias romanas do Egito e da África mudaram na era de Justiniano? Como podemos imaginar a vida neste agora Império Romano do Oriente, com sua capital em Istambul, em oposição aos séculos anteriores, quando a capital era em Roma? Como era a vida em Alexandria ou Cartago por volta do ano 600 d.C.? Como eram as cidades durante esta última fase da Antiguidade Tardia, antes que em breve o Império Romano do Oriente enfrentasse enormes desafios e antes que perdesse vastos territórios? Essas são perguntas que sempre me fascinaram e que tentarei responder neste vídeo. A província romana do Egito fez parte do Império Romano por quase 700 anos. Desde a conquista romana nas últimas etapas da República, quando o Egito se tornou a capital do Império Romano, o Egito se tornou uma província romana oficial em 30 a.C., até a perda da província para a conquista muçulmana em 641 d.C. Esse enorme período de tempo é muito difícil de imaginar. E o mesmo vale para a província romana da África. Desde a criação da província, após a Terceira Guerra Púnica em 146 a.C., até a queda de Cartago em 698 d.C., esta província fez parte do Império Romano, à parte uma interrupção de quase 100 anos pelos vândalos por incríveis 749 anos até mais tempo que o Egito. Mas como podemos imaginar, a vasta transformação cultural que ocorreu no Império Romano, desde os primeiros anos do Império até o século VII, teria um impacto gigantesco em como essas cidades pareceriam. E naturalmente então, é claro, também nas pessoas que lá viviam. Então, como podemos imaginar a vida, por exemplo, em Alexandria no ano 600 d.C. e em Cartago no mesmo ano? Essas eram as duas maiores cidades do Egito e da África respectivamente. Neste agora Império Romano Oriental de Istambul, que alguns também gostam de chamar de Império Bizantino. Agora, é claro, fica imediatamente evidente o quão diferentes as cidades devem ter parecido em lugares em 600 d.C. em comparação com 140 ou 30 a.C. Em um período de tempo tão vasto, não apenas a arquitetura mudaria dramaticamente, mas também os costumes, crenças e, portanto, é claro, a vida cotidiana. Felizmente, muitos dos locais do Egito e da África romanos estão incrivelmente bem preservados. E assim, as evidências arqueológicas dos séculos 6 e 7 são realmente bastante abundantes. Especialmente cidades abandonadas como Duga são um tesouro de informações, onde podemos entender como a cidade de Duga foi construída, como as cidades devem ter parecido nos séculos 6 e 7 d.C. No Império Romano Oriental, após a queda do Império Romano Ocidental. A diferença mais óbvia e visível deve ter sido uma densidade muito menor de estruturas pagãs antigas e templos. Em todo o Império Romano, em alguns lugares já no século III, mas em outros no século V, começou uma prática, onde estruturas mais antigas que estavam além do reparo eram desmontadas para materiais de construção. Isso era chamado de spolia, e era praticado em todo o Império. Mas claro, isso era feito mais em lugares onde as pedreiras ficavam longe, e onde a necessidade ditava que tais práticas seriam mais fáceis do que extrair novas pedras de longe, já que isso sempre exigia infraestrutura de trabalho e comércio e prosperidade. E depois do século IV d.C., isso era cada vez menos frequente. Duga, uma cidade construída entre os séculos IV e VII séculos d.C., podemos ver, por exemplo, como o antigo templo pagão no Capitólio foi transformado em uma fortaleza com enormes muros construídos ao redor. O que foi feito após a reconquista da província da África por Belisário? O material de construção veio de estruturas mais antigas que estavam além do reparo, como o circo ou o anfiteatro, ou outros templos pagãos próximos. Portanto, veríamos muito menos templos pagãos antigos em 600 d.C. do que em 100 d.C. em Alexandria. Cartago ou qualquer outra cidade do Egito ou da África, as cidades se tornaram mais funcionais, e os edifícios antigos que não eram mais necessários, pois faziam parte das antigas tradições romanas, foram usados para construir novos edifícios. As muralhas de fortificação eram, claro, uma função muito importante, já que não eram necessárias durante o auge do Império Romano, mas eram muito necessárias centenas de anos depois. Com constantes ameaças de diferentes inimigos externos,
Então as cidades teriam parecido menos pagãs, se você quiser, e mais funcionais, talvez também menos artísticas em alguns lugares. Com o declínio do Império Romano do Ocidente, a forma de arte das estátuas também diminuiu. Na verdade, muitas das últimas estátuas da antiguidade datam do final dos anos 500 e início dos anos 600 d.C. E isso não é coincidência, já que essa antiga forma de arte estava intrinsecamente ligada aos antigos cultos pagãos, e por isso essa tradição se tornou muito mais rara com o declínio do paganismo. Isso pode ser verificado, por exemplo, pelo fato de que os últimos redutos pagãos também foram os lugares onde a arte do artesanato foi continuada e ensinada mais intensamente, como na cidade de Afrodísias, que era um reduto pagão, onde o artesanato floresceu até o início dos anos 500 d.C. Lá, muitas estátuas impressionantes ainda foram criadas mesmo tão tarde, mas isso, claro, foi a exceção. Na maioria das outras cidades, com o triunfo do cristianismo, as comunidades pagãs diminuíram, e assim também essa antiga forma de arte foi lentamente desaparecendo. Foi suplantada, no entanto, por mosaicos muito impressionantes, e assim, em 600 d.C., você veria menos estátuas adornando as cidades como nos tempos antigos, embora é claro que ainda havia muitas. E elas eram cuidadosamente coletadas e preservadas sempre que possível, como evidência, por exemplo, de Éfeso mostra. Mas foi apenas que quase nenhuma nova foi construída depois de cerca de 600 d.C. Agora, curiosamente, a composição das cidades no Egito e na África, mas também, por exemplo, na Anatólia e até mesmo em Istambul, mudaria de outra maneira muito importante. Mas antes de chegarmos a isso, se você é um fã do final do Império Romano como eu posso recomendar fortemente uma excelente série de livros de Gordon Dougherty que eu pessoalmente gostei muito. E isso não é um anúncio, eu não recebo dinheiro por isso. Então isso é realmente apenas uma observação sincera, já que estou em contato com Gordon há algum tempo. E então eu li alguns de seus livros. Realmente não existem muitos livros de ficção ambientados no final do Império Romano. Então é claro que é sempre bonito ler um, especialmente se for fiel à história. Recomendo que você explore a série Legionário, ambientada no início de 1800 d.C., baseada no Império Romano Oriental, de final de 300 d.C. Para os fãs da história romana tardia, é um período cativante, e você pode até ouvir todos os seus livros em audiobooks.com. E se você é um nerd de Roma como eu, e as chances são bastante altas de que você seja se estiver assistindo a este vídeo, então você pode se interessar pelos incríveis anéis e outros acessórios romanos que a loja SPQR está produzindo. Eles criam anéis legionários e temáticos, além de muitos outros itens diferentes. Então, se você tem interesse neste livro, pode conferir a série de livros dele. Você também pode encontrar um link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link, você pode obter um desconto de 10% em cada compra, se digitar o código de desconto Maiorianos. Vá verificar sua série de livros. Então, de volta às cidades da Antiguidade Tardia. Se você tivesse caminhado por Cartago ou Alexandria, no ano 600 d.C. teria sido imediatamente atingido por algo mais, além do abandono das antigas estruturas pagãs e do reaproveitamento de material de construção. Ou seja, agora, em vez dos antigos fóruns, as principais ruas haviam assumido em grande parte a função de locais de encontro, de lugares de comércio e negócios, de lugares de socialização e locais de procissões religiosas. Isso era visível em muitos lugares por todo o final do Império Romano. O exemplo mais famoso foi, claro, a Mesa em Istambul, a gigantesca rua de procissão triunfal que tinha em cada lado pórticos, com colunas até onde os olhos podiam ver. Ruas semelhantes podiam ser vistas em Antioquia, em Alexandria, em Cartago e até mesmo em Roma. Evidências arqueológicas, bem como textos daqueles dias, mostram que a rua principal agora se tornou o principal ponto de encontro e local de comércio. As lojas seriam montadas agora principalmente nos pórticos dessas ruas, entre as colunas de cada lado. Por exemplo, um decreto dirigido pelo imperador Zeno a Aramâncio, prefeito urbano de Istambul, prescreve em detalhes meticulosos como as lojas, ao longo das colunatas da mesa, devem ser configuradas. As fachadas de suas barracas intercolunares não deveriam ter mais de 6 pés de largura e 7 de altura. E deveriam ser rebitadas com mármore em suas faces exteriores, para que pudessem ser um adorno para a cidade e uma fonte de prazer para os transeuntes. Tendências semelhantes poderiam ser observadas em todo o Império.
E assim as cidades no Egito e na África também passariam por essa mudança. A rua central agora era a principal artéria das cidades. Não apenas veríamos lojas lá nos pórticos entre as colunatas, mas também decorações e estátuas que anteriormente estavam em outros lugares seriam movidas para lá para adornar o espaço. Claro, procissões religiosas também aconteceriam ao longo dessas avenidas centrais. Enquanto no início do Império, o Fórum era o local central de encontro, no qual um governador local residiria, e muitas vezes adornado com um templo pagão dedicado ao antigo culto imperial. Esses locais centrais de adoração foram substituídos por inúmeras igrejas, que estavam espalhadas pelas cidades. Assim também a importância dos fóruns diminuiu, exceto, é claro, os que foram integrados diretamente às ruas principais. Os fóruns que foram integrados às ruas principais foram mantidos em forma, reparados e continuaram a ser usados até a Idade Média em muitos lugares, como em Istambul. Infelizmente, as escavações arqueológicas em Alexandria e Cartago são possíveis apenas de forma muito limitada, pois essas cidades agora estão superconstruídas e densamente povoadas. Então, cidades como Duga ou Éfeso na Anatólia servem como um modelo para entender como as cidades provavelmente pareciam naquela época. Por exemplo, as escavações em Éfeso mostraram que a rua principal, o Embolos, era uma rua colonizada, e de fato manteve sua importância bem até o início do século VII. Apenas em 614 e 615, a cidade foi amplamente danificada e despovoada na desastrosa Guerra Sassânida. E, portanto, isso também pode ser aplicado ao Egito, que deve ter sofrido um destino semelhante nessa guerra desastrosa. Até o início dos anos 600, Alexandria e outras cidades egípcias foram totalmente destruídas. Ainda devem ter mantido muito do seu antigo esplendor. E, por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou associação ao YouTube, porque eu realmente preciso da sua ajuda para poder continuar este trabalho sobre a história romana tardia. Sem o seu apoio, não sei por quanto tempo mais posso continuar com este canal, porque, como você pode imaginar, o algoritmo do YouTube não promove exatamente um tópico de nicho como a história romana tardia. Você pode apoiar o canal comprando minha mercadoria direto aqui no YouTube. Criei uma loja de mercadorias com alguns produtos legais, engraçados ou estranhos da Roma tardia, que você pode comprar diretamente aqui pelo YouTube, na descrição do vídeo. Muito obrigado. Em Alexandria, o famoso farol ainda estava de pé, inalterado há 850 anos naquela época, assim como outros edifícios antigos. Mas a maioria dos antigos templos pagãos, é claro, havia sido convertida em igrejas, ou havia sido destruída propositalmente, ou havia caído em desuso e, portanto, foi usada para a construção de novas igrejas ou casas. Portanto, aqui também veríamos muito menos templos pagãos antigos, embora ainda houvesse alguns. No entanto, a densidade seria menor, mas mais igrejas construídas com cúpulas no estilo bizantino seriam visíveis. E claro, as antigas termas romanas ainda estavam em uso. Essas antigas termas ainda estavam em uso. No início dos anos 6000, havia aproximadamente 130 reféns em Bag One, no Vale de Lada, distribuídos por várias cidades do Império Romano Oriental. Desde os primeiros tempos romanos, evidencia-se uma cultura de banho contínua que perdurou por 7 séculos, e eles ainda eram abastecidos pelos antigos aquedutos, que haviam sido meticulosamente reparados e mantidos em forma, pois muitas vezes eram as linhas de vida das cidades, especialmente no clima desértico às vezes seco, fornecendo-lhes água fresca de grandes distâncias, mantidos e conservados em forma por muitos séculos. Em contraste, as antigas arenas de gladiadores já haviam sido desmontadas ou usadas como espaços de armazenamento, pois os jogos de gladiadores foram abolidos no século V. A frequência nas corridas de bigas diminuiu, assim como ocorreu com a maioria dos antigos hipódromos e circos. O mesmo é verdade para Cartago e as cidades da África. Embora a província tenha sido ocupada pelos vândalos por 95 anos, os vândalos não derrubaram os antigos edifícios romanos. Na verdade, eles os deixaram no lugar como estavam, muitas vezes inalterados. Mas é claro que aqui também, os reparos não eram mais tão facilmente realizados, e os antigos edifícios que estavam além do reparo também foram reutilizados para a construção de outras estruturas, como novas casas, ou, é claro, igrejas ou fortificações. Mas além dos edifícios e a composição das cidades, é claro que a própria população é de interesse.
Alexandria e Cartago permaneceram cidades muito grandes, contando centenas de milhares de habitantes até os tempos bizantinos. Mas é claro, esses habitantes eram muito diferentes dos tempos romanos. Quando você caminhava por Alexandria, Cartago ou qualquer outra cidade do Egito ou da África, você notaria imediatamente que as pessoas se vestiam de maneira muito diferente de como eram 600 anos antes. Eles usavam roupas completamente diferentes, que já haviam começado a mudar significativamente nos séculos III e IV depois de Cristo. Em nenhum lugar você veria uma antiga toga, assim como a armadura lorica segmentada das antigas legiões, ambas quase intrinsecamente entrelaçadas com o que veríamos como trajes romanos. Em vez disso, as pessoas usavam túnicas, o clamuz também era muito popular. E claro, o pileus panônicos, que ainda era muito usado mesmo em 600 depois de Cristo. Mas o comércio ainda devem ter se assemelhado muito à agitação que teríamos visto nos velhos tempos do Império Romano. Havia muitos armazéns, onde as mercadorias eram armazenadas e carregadas em navios, para serem transportadas para outras cidades do Império Bizantino, que naquela época ainda era muito grande, e ainda abrangia grande parte do mar Mediterrâneo. Portanto, o comércio ainda era muito vital na cidade, e portanto, também veríamos muitos navios de grãos deixando os portos em Alexandria, porque eles trariam grãos para Istambul da mesma forma que Cartago havia fornecido grãos para Roma por centenas de anos. Claro, em 600 depois de Cristo, enquanto Istambul era impressionantemente grande e esplêndida, Roma naquela época havia diminuído muito, e não recebia navios de grãos de Cartago há pelo menos um século. Assim você não veria a mesma agitação. Mas você veria muitos mais padres, cerimônias cristãs e procissões cristãs. Aqui, as principais ruas seriam, claro, o ponto central dessas procissões. E muitas relíquias de mártires eram carregadas pelas ruas colonizadas das grandes cidades do Egito e da África, até serem colocadas em seus locais de descanso nas grandes igrejas e basílicas, muitas vezes no meio da cidade. Então, vemos que mesmo em 600 depois de Cristo, Alexandria e Cartago ainda mantinham muito do seu antigo esplendor romano, embora em forma um pouco diminuída. Mas essas ainda eram cidades grandes e impressionantes. Outras cidades do Egito e da África eram bastante semelhantes em sua composição, e em forma modificada, você ainda seria capaz de ver sua herança romana, como por exemplo, no caso de Duga. Ainda assim, um impressionante templo Capitólio ainda estaria lá. Ele seria lançado sobre a cidade, muito visível mesmo de longe, mostrando sua distinta herança romana. A antiga estrutura romana das cidades em 600 depois de Cristo ainda estava intacta em todo o Egito e África e em muitos lugares. Você teria pensado que está no ano 400 depois de Cristo, tampouco algumas cidades mudaram em alguns lugares. Então, naqueles dias, nas últimas etapas da Antiguidade Tardia, veríamos o último dos antigos impérios romanos, e nos últimos tempos em que o antigo Império Romano ainda estaria vivendo, embora agora não tanto nos antigos fóruns, teatros e anfiteatros, e circos e templos pagãos, mas mais ao longo das ruas porticadas, e nas basílicas, igrejas e palácios dos funcionários do Estado. Mas as termas ainda eram muito frequentadas mesmo então, dando testemunho da longevidade de algumas tradições romanas. E podemos ter certeza disso. Podemos ter certeza de que alguns discursos ou assembleias ainda aconteceriam de vez em quando nos antigos anfiteatros, muitos dos quais ainda estavam de pé. Portanto, em muitos casos, você teria encontrado a vida no Egito ou na África em 600, depois de Cristo muito diferente da vida 600 anos antes, mas em muitos outros casos, muito parecida. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou através de uma associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Porque este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. E eu realmente quero agradecer a cada um de vocês que está apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado a você, Biagi Miki. E se você quer aprender mais sobre as grandes cidades do final do Império Romano, você pode assistir a este vídeo aqui na descrição. Mas se você quer aprender mais sobre como e por que Roma declinou tanto após o século V depois de Cristo, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito.
Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias ti, Biago e Bene Valete.